quais são os seus sintomas? Quais são as doenças mais frequentes que aparecem? Me chamo Lenir Bisoni, sou terapeuta e facilitadora da expansão da consciência. Deixa eu trazer para vocês hoje um caso que eu atendi de uma cliente e que ela vinha justamente com questões físicas, né? Ela me trazia que ela sentia muitas dores no quadril. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas e não era só dores no quadril, né? Ela tinha queimação no estômago, ela sentia dores de cabeça, ela tomava remédios para pressão alta, ela tinha problemas na tireoide e no joelho também, entre outras coisas, mas vou trazer para vocês isso. E aí ela me traz que ela intensificou tudo isso após ela se separar. Então ela me traz a grande causa, grande dor, sofrimento dela, que é a separação do marido. Porém eu digo para ela, mas quando que começou? Porque a dor no quadril, na verdade, ela começou agora. E já se passaram 7 anos da separação. E aí ela me fala que ela começou com dores muito fortes no quadril e essas dores impossibilitavam ela de andar. E aí, como eu tenho inclusive o estudo da grade de lealdade familiar e as 5 leis biológicas que vão trazer todas as patologias, os significados de todos os sintomas, mas precisamos analisar o ser humano como um todo, não por partes. Ah, Lenir, o que é dor no quadril? É oposição. Mas eu preciso analisar, eu preciso ver o contexto de tudo isso. E aí eu perguntei para ela quando que ela fazia aniversário, e ela fazia em dezembro. Não tem nada a ver com o signo, isso é um estudo muito mais profundo. E ela me disse que ela era a 2ª filha. A grade de lealdade familiar é exatamente isso, é a sua missão de vida de acordo com a sua data de nascimento e a sua posição de filho. Então ela me traz que ela é a 2ª filha e de Sagitário. Então eu passei para ela e disse para ela qual era a missão de vida dela. E qual era a missão de vida dela? Ela veio para estar com o pai dela. Ela veio, quando ela foi nascer, foi dito para ela assim: olha, você vai descer e você precisa mudar a história de todas as mulheres do seu clã perante a figura masculina. O que é mudar essa história? É ter o reconhecimento, ter a valorização dessa figura masculina, porque nós mulheres do clã não conseguimos, e agora vem você e você precisa ter esta valorização. E ela me traz a questão que ela já se separou. E aí eu pergunto a relação dela com o pai, e ela me fala que a relação dela com o pai sempre foi muito difícil, que o pai dela nunca olhou para ela, nunca reconheceu ela, nunca enxergou ela. Então, mas ela vem com essa missão de refazer a história de todas as mulheres do clã dela perante uma figura masculina. E quem é a primeira figura masculina da nossa vida? Sempre é o nosso pai. Então, quando as pessoas que nascem, que são o 2º, 5º, 8º e o 11º filho, ou que são de touro, leão, escorpião e aquário, tem essa missão de reescrever a história, se é homem, dos homens do clã, e se é mulher, das mulheres do clã. Então, o que é reescrever essa história? É ter a sua própria identidade. Ou seja, a vida não vai deixar você mudar de fase se você não tiver a sua própria identidade. Lenir, o que é ter a identidade? É ser você, fazer aquilo que você veio para fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que é coerente para você, aquilo que faz sentido para você. E não fazer porque o outro me pediu, porque o outro mandou, porque o outro disse que deveria ser assim. Não. Ter identidade é ser você, ter você como prioridade. E essa minha paciente era justamente isso que ela não tinha. Quando eu explico para ela
qual era a missão de vida dela, ela disse assim, eu estou totalmente fora. E ela disse, minha vida não anda, minha vida não vai pra frente. Eu sinto dores horríveis. E aí outro detalhe também, ela estava com anemia. O que é anemia? É o teu corpo dizendo, para com essa guerra. Assim como o quadril vem para te parar, porque você não se posiciona, você não diz aquilo que realmente quer e você fala assim, não passa por cima, eu me oponho a tudo isso, mas eu não verbalizo, eu não me posiciono, eu não digo como deveriam ser as coisas. E aí o quadril vem para te dizer assim, para, sai dessa guerra, a gente está te ajudando, mas você não se posiciona, você não fala, não coloca o seu ponto de vista. E ela vem com pressão alta também, que ela disse para mim que intensificou depois da separação. O que é a pressão alta? É perder, novamente, desabar a sua identidade, deixar de existir, se sentir um peixe fora d'água, o abandono. Então tudo isso está conectado. E aí eu conversando com ela, falando para ela de tudo, todos esses sintomas dela, que ela me traz esses sintomas, tá ligado? Ela não ter a identidade dela viver para o outro, viveu sempre para o marido, viveu para os filhos e não tinha ela. Ah, eu queria deitar 5 minutinhos, mas eu não... Ah, deixa pra lá. Ah, eu queria hoje tomar sorvete, mas todo mundo vai comer pizza, então eu vou comer pizza. Não. Ela tem que sair dessa questão de ir com todo mundo, se misturar, porque a missão dela não é essa. A missão dela é ser ela mesma. E aí percebe que o corpo ele só vai trazendo informações para que você pare e olhe. No caso dela, o quadril. Dores fortíssimas do quadril. Porque ela está vivendo uma história que não é dela. E ela não consegue mudar o rumo da vida dela, mas ela é contra. Ela se opõe a tudo isso. Porque ela queria que fosse diferente, mas ela se opõe. E ela está em constante guerra, porque o ferro dela, que está embaixo, vem me mostrar isso. Que ela está em guerra e o corpo dela diz assim, para, chega, você não se posiciona, sai dessa guerra, chega, esquece, deixa pra lá, vamos curtir a vida, porque ela é Sagitário e ela veio para pensar grande, ter grandes ideias, ter pensamentos para coletividade, para tudo isso, mas ela diz assim em algum momento, deixa para depois eu faço, depois eu olho e nunca olha. E o corpo dela só vem trazer as informações para ela. E porque ela me disse também que ela está com problema de tireoide. Tireoide é o nosso órgão do tempo. E eu perguntei para ela, o que não deu tempo na sua vida? Ela disse assim, de fazer o curso que eu queria. Me formar naquilo que eu queria. Percebe que todos os sintomas que nós temos, tudo aquilo que o nosso corpo traz, ele está trazendo uma informação. E não é assim aleatório, Deus resolveu que eu vou ter um câncer. Não, não é isso. São seus conflitos que estão gerando essa patologia para que você olhe, porque o nosso corpo ele sempre vem nos ajudar. Ele não está aqui para nos punir, para nada disso. Ele simplesmente vem para nos ajudar. E no caso dessa minha cliente, ela me fala também das dores de cabeça, né? Dores de cabeça são impotências. E ela fala que aqui na frente, que passam os problemas por cima de mim e eu não consigo. Eu não consigo resolver, não dou conta de resolver. Mas eu sei quais são os problemas que estão vindo. Tudo tem uma tradução, tudo é biológico, tudo tem um porquê e um pra quê. Outro sintoma que ela me traz, além da dor de cabeça, né, que eu já falei um pouquinho, da pressão alta, e a pressão alta, ela toma inclusive medicamento. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas é porque ela se estressou. Não, para haver a pressão alta precisam ser 3 conflitos. Questões com dinheiro, se sentir abandonado, um peixe fora d'água e realmente não conseguir achar o seu lugar, e remoer o passado. Esses 3 conflitos juntos vão resultar a pressão alta. E não tem nada a ver com salame ou com sal, nada. Porque se fosse assim, todas as pessoas que comessem comida salgada teriam pressão alta, e não faz sentido. Porque algumas pessoas desenvolvem e outras não. Porque umas têm pressão baixa e outras têm alta. Porque a pressão baixa eu quero apagar, não quero mais
ver tudo isso. Aí eu prefiro quase desmaiar para não ver mais essa realidade. Então perceba, preste atenção no seu corpo, no seu sintoma e não tome remédio. O remédio é válido, mas entenda o porquê que ele está trazendo isso. Porque na verdade o remédio ele só vai camuflar o seu conflito, porque vai melhorar agora, daqui a pouco ele volta, ou é com outro sintoma, em outro lugar, em outra parte do corpo. Então não ache que é só, não, é só porque eu tô gripada porque entrei no ar-condicionado, então todas as pessoas que entrassem no ar-condicionado precisariam ficar gripadas, e não é isso que acontece, não faz sentido. Gripe é liberação de medo, resfriado é liberação de medo. Só que assim, adianta eu só falar para vocês o que significa? Não, eu preciso ver num contexto. Igual essa minha cliente, ela era a segunda filha, a missão de vida dela é se separar do outro. E por que ela teve que passar pela dura separação que ela teve, que ela não queria se separar e ela teve que passar? Porque a vida, no caso dela, por ser a segunda filha, a vida vai trazer situações para que ela aprenda a ficar sozinha. Lenir, mas ela vai viver sozinha para sempre? Não. O que é o ficar sozinha? É se escolher, se ter como prioridade. Não viver a vida do outro em função do outro, para o outro. É se escolher. Acreditar que ela é a pessoa mais importante. E nós somos a pessoa mais importante. E quando eu trago para ela essa clareza, e ela diz assim, faz muito sentido, Lenir, isso é exatamente isso que eu estou vivendo. Todos esses sintomas estão me fazendo parar. Óbvio que está fazendo parar, porque o corpo dela está em guerra e o corpo diz assim, chega de guerrear. Esquece essa situação. Se você não consegue mudar, mude você, porque o outro não vai mudar. E como que faz para mudar tudo isso? Tomando atitude. É você se valorizando, é você se dando aquilo que você quer, quando você estiver cansada, se descansar 5 minutos. Ou é você ir lá e tomar um café sozinha. Eu queria tomar sorvete. Se dê o sorvete. Não se negue aquilo que você realmente quer. Olhe para você. Veja o que você está pedindo. Porque senão vai aparecer sintomas para você olhar. E aí a gente muda a nossa vida por 3 situações. Com filhos, com o trabalho e as patologias. Não deixe chegar nas patologias, porque essa às vezes é um caminho tão duro, porque a massa de conflito vem se somando durante a vida. E aí quando chega lá pelos 40, 50 anos, aí vão aparecendo todas as patologias. Às vezes eu tenho pacientes mais jovens ainda, porque o corpo só está tentando chamar a atenção e dizer, olha para isso. E como no caso dela, segunda filha, ela tem que, a missão dela é ter a valorização, ter o pertencimento, ser reconhecida pela figura masculina. E ela não está conseguindo fazer isso, porque ela me disse que ela não conseguia, ela sempre dizia sim, querendo dizer não, e ela também, aliás, ela tem problemas na cervical, que é justamente baixa a cabeça, para quando eu quero dizer não, e eu digo sim, ou eu quero dizer sim, digo não. O corpo ele vai trazer, mesmo que você diga assim, isso não faz sentido, mas a sua boca mente, mas os seus sintomas jamais mentem. É só a gente fazer a leitura correta. Então não deixe que chegue esses sintomas tão duros, tão difíceis, ou com inúmeros sintomas, né? Como é o caso dessa minha paciente. Então era isso, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que é o meu trabalho junto com as 5 leis biológicas, com a grade e lealdade familiar, que traz a nossa missão, que é muito, muito esclarecedora mesmo, que faz a gente entender o porquê de algumas coisas, algumas patologias acontecerem, de que forma que acontece, por que eu não consigo andar, por que a minha vida parece que está estagnada. Conta aqui para mim nos comentários quais são os teus sintomas hoje, aquilo que você está sentindo, aquilo que você, ou às vezes é só uma dor emocional, de um aperto no peito, por exemplo, é não conseguir falar,
Ou fala, mas não se sente ouvido. Falo, mas o outro faz aquilo que quer. Mas sempre, você não pode mudar o outro. Você precisa se dar aquilo que você está cobrando do outro, você precisa se dar. Se dar o quê? Colo, carinho, respeito, amor, reconhecimento, valorização. É isso que você precisa se dar. Isso é mudar. Isso é tomar atitude. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos e me conta aqui um pouquinho qual fase que você já está com sintomas? Não, Lenira, ainda estou lá com questões no trabalho ou com os filhos. Me fala aqui, eu vou adorar te conhecer um pouquinho mais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.